Olá pessoal, eu sou a professora Ana Cláudia, vou ministrar a disciplina de redação oficial para vocês. Eu sou formada em Letras, Português, pela Universidade Federal de Santa Maria e trabalho há 4 anos como secretária executiva na Rede Federal de Ensino, primeiramente na Unipampa e atualmente no Instituto Federal Farroupilha. Eu estou muito feliz em trabalhar com vocês nesse período e espero poder partilhar um pouco do conhecimento adquirido, como secretária executiva e aprender também muito com vocês. Como já havia exposto no início da semana passada, a redação oficial é uma disciplina bastante prática, pois o que será estudado nessas próximas 6 semanas de aula são conteúdos utilizados diariamente pelo profissional de secretariado, tais como ofício, memorando, carta comercial, ata, entre outros. Nossa disciplina está dividida em 6 semanas, nas quais iremos estudar respectivamente. Na primeira semana, noções gerais e propriedades dos textos, gêneros textuais e coesão textual. Na segunda semana, nós iremos trabalhar coerência textual e qualidades fundamentais dos textos. Na terceira semana, alguns tipos de textos, como declaração, atestado e recibo, procuração e requerimento. Na quarta semana, comunicado e ordem de serviço, ata e ficha de registro de reunião. Na quinta semana, e-mail e carta comercial e outros documentos, como aviso, memorando e ofício. Na sexta semana e última da nossa disciplina, iremos estudar contrato, exposição de motivos e parecer, currículo e currículo vitae. A avaliação dessa disciplina será realizada em 2 etapas. Primeiro, participação e realização das atividades propostas na plataforma Moodle, com valor de 60 pontos. E a segunda etapa será uma prova presencial com valor de 40 pontos. Na plataforma Moodle serão utilizadas diferentes atividades avaliativas, como tarefa, questionário, fórum de discussão, lição, entre outros, cujo valor será de 10 pontos por semana de atividade. Nesta primeira semana, então, já trabalhamos alguns aspectos mais gerais sobre a comunicação humana por meio de textos, que são cristalizados em diferentes gêneros discursivos, isto é, em diferentes práticas sociais. É importante, então, lembrar que a comunicação humana se realiza através de textos, os quais podem utilizar linguagem verbal, que é a linguagem escrita oral, e ou linguagem não verbal, por meio de imagens, símbolos, etc. Lembrando também que o texto é a unidade básica da comunicação, portanto, ele é produzido com um determinado objetivo e deve fazer sentido para alguém. Dessa forma, o sentido global de um texto depende de todos os elementos envolvidos na comunicação, pois é a partir dessa relação de todos os elementos da comunicação que a gente vai poder inferir o significado de um texto, o que ele quer dizer. Por isso, um texto deve ter coerência e coesão, isto é, ele não é um mero aglomerado de frases dispostas de forma aleatória, sem nenhuma relação entre si. Bom, como nós vimos, a coesão ela atua de forma mais local, criando relações entre as palavras e as frases de um texto. E a coerência ela atua de forma mais global, ou seja, ela compreende a relação entre todas as partes que compõem um texto. Devemos considerar, portanto, que o texto é produzido por um indivíduo em determinado espaço e tempo, ou seja, ele é produzido a partir de um determinado contexto social, e nesse processo de comunicação, então, os gêneros discursivos que nós estamos estudando essa semana ocupam um papel muito importante, pois é por meio deles que vamos reconhecer determinados tipos de textos e suas funções, bem como saber quando e em quais situações utilizar este ou aquele gênero. Por exemplo, para solicitar um material de expediente, como canetas e caixas de papel A4 dentro do Instituto Federal Farroupilha, geralmente nós encaminhamos um memorando ao setor de almoxarifado, e solicitamos esse material. Então, o memorando é um documento interno utilizado entre os diferentes setores de uma mesma instituição. Já para solicitar algo para um amigo, você com certeza não vai enviar um memorando, mas uma mensagem por meio de um celular ou um recado no Facebook. Vocês percebem, então, como são diferentes esses gêneros discursivos, mesmo que eles tenham, às vezes, um mesmo objetivo, que é solicitar algo para alguém. Perceberam, então, como os gêneros discursivos eles estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos auxiliando a produzir diferentes tipos de texto de forma eficiente? Além desses aspectos gerais sobre os textos, quando tratamos de documentos oficiais como ofícios, memorandos, contratos, atas,
os quais iremos estudar de forma mais aprofundada nessa disciplina, nós temos que lembrar que tais documentos são a cara da instituição onde trabalhamos. Portanto, devemos observar algumas qualidades fundamentais do texto escrito, como clareza, concisão, correção linguística e elegância. O Manual de Redação Oficial da Presidência da República traz ainda outros elementos fundamentais, como impessoalidade, formalidade e uniformidade. Dentre esses elementos de redação oficial, considera como os mais importantes a impessoalidade, a clareza e a correção linguística. Por quê? A impessoalidade porque quem fala geralmente é a instituição ou a empresa na qual nós trabalhamos, seja no serviço público ou no setor privado. A clareza, porque o objetivo de qualquer documento oficial é ser compreendido de forma clara pelo leitor, permitindo somente uma interpretação. E a correção linguística, porque qualquer erro gramatical vai depor contra a instituição onde nós trabalhamos e pode, inclusive, dificultar a compreensão ou dizer o contrário do que pretendemos. Bom, nas últimas 4 semanas de aula, nós iremos trabalhar com esses diferentes tipos de texto, gêneros discursivos, alguns mais usuais no cotidiano de um estudante, como resumo e fichamento, e outros mais comuns no ambiente de trabalho, como declaração, atestado e recibo. E vocês vão aprender as diferenças fundamentais entre cada um deles e em quais situações utilizar um ou outro. Por exemplo, um recibo comprova o recebimento de um valor determinado relacionado a alguma transação comercial, de compra e venda, ou a realização de uma determinada atividade, como pagamento efetuado a um pedreiro para realizar pequenos reparos na sua casa ou no seu local de trabalho. Outra diferença fundamental entre esses textos é que muitos são utilizados apenas por instituições particulares, privadas, como declaração, carta comercial e outros, e também tem documentos utilizados apenas por instituições públicas, como atestado, memorando, ofício. Alguns desses documentos são utilizados tanto na esfera pública quanto na privada, como atas e e-mails, e outros são de uso mais pessoal, isso é, são utilizados para fins particulares, como requerimento, procuração e currículo vitae. Bom, pessoal, este é um apanhado geral da nossa disciplina de redação oficial. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato por mensagem ou por e-mail, que eu vou tentar responder e auxiliar a todos. O mais importante de tudo é que ninguém termine essa disciplina com dúvidas e desejo a todos que nós tenhamos uma disciplina muito produtiva e me coloco mais uma vez à disposição de vocês. Sejam todos bem-vindos e bons estudos!